Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Ana. Tudo bem? Como é que estão aí nesse friozinho? Tá me ouvindo bem? Tá legal aí o som? A imagem tá chegando? Tudo bem, gente? Estamos aqui já em julho, né? Parece mentira. Hoje, dia 2 de julho. E a quarentena aqui em casa, oi, Ana, já dura, como para muitos, mais de 100 dias, né? Começamos dia 15 de março, no confinamento. Oi, Valderez, oi, Ethel. Tá geladinho, né? Hoje eu tô chegando da rua, de uma caminhada. Tava dando uma andada no jardim, coletando algumas coisas, algumas sementes para o nosso encontro. E sentindo que gelou mesmo, né? Oi, Jéssica, tudo bem? Então, gente, hoje a gente vai conversar um pouco sobre as sementes, né? E essa conversa vem muito em decorrência da nossa última live, para quem tava, para quem não tava, eu vou falar um pouquinho, me apresento. Sou a Ana Flávia Baldiceroto, sou professora do Ateliê Livre da Prefeitura de Porto Alegre e desde que iniciou a quarentena, quinzenalmente, a gente tem tido esses encontros aqui pelo Facebook, nesse formato de transmissão ao vivo, uma vez que os nossos projetos, que são todos presenciais, que tem a ver com encontro, colaboração, com estar junto, eles estão também em quarentena, né? E o Ateliê de Observação Orgânica é um projeto que já tem alguns anos lá no Ateliê Livre, que envolve... Boa tarde, Jéssica, tudo bem? Jussara também. A Ana perguntou... Poda de videiras na lua nova ou na lua crescente? E a poda das videiras, ela é uma poda especial, né? Se eu não me engano, a minha avó me ensinou a podar na lua minguante de agosto. Não sei por que na minguante, né? Deve ter alguma sabedoria nisso, mas é algo a pesquisar. Se alguém souber mais sobre a poda das videiras. Ai, tá esquentando agora, ó. Vai dar pra tirar o capuz. Então, gente... Então, contar para vocês, né, que eu estava contando sobre esse projeto, que é o Ateliê de Observação Orgânica. Para quem for assistir essa live e não conhece, quem já me escutou, eu peço perdão por me repetir tantas vezes, mas é preciso contextualizar sempre no inicinho, que esse projeto, o Ateliê de Observação Orgânica, ele então é sediado lá no Ateliê Livre, é um projeto em parceria com alguns vizinhos nossos que cultivam nas praças ali do entorno do Ateliê Livre, no Centro Municipal de Cultura de Porto Alegre. E aí a gente trabalha muito observando e cultivando nas praças, nos canteiros, e desenhando, fotografando, pintando, conversando e cultivando relações com a nossa cidade e com a natureza na nossa cidade de maior consciência e integração. Então é um projeto que é um projeto artístico, poético, político, cidadão, ecológico. A Jussara tá dando dicas aí da poda da videira, que foi a dúvida que surgiu. Oi, Janine, boa tarde. Pode cortar de junho até agosto na minguante, porque fortalece. Jussara sabe de tudo. É isso aí, Jussara. Eu acho que a minha avó me deu uma dica que estava dentro. Eu acho que talvez a lua máxima seja minguante de agosto para podar, né? Depois disso é que não convém. E nem antes. Pois então, gente, falando em cultivos, né? Essa semana a gente tá na lua crescente. Próxima lua cheia vai ser dia 5, agora no final de semana. Dia 5, exatamente. 5/7, a lua cheia. Então a gente tá na semana da lua crescente. Geralmente a lua crescente é um tempo de... Oi, Joyce, tudo bem? Tudo bem, a gente conversou esses dias, né? Joyce tá lá em Minas, né, Joyce? Que bom te ver aqui. Então, a gente tá falando aqui sobre a fase da lua crescente, sobre plantios,
porque a gente vai falar um pouco sobre sementes hoje, né? E vamos pensar um pouco e contemplar algumas sementes e pensar isso no plano dos nossos jardins, hortas, matos, florestas, praças, casas, vasos, né? Onde a gente pode semear alguma coisa. E também vamos pensar na semente em termos simbólicos, né? Metafóricos, no que a gente semeia. A pergunta de hoje era justamente essa: o que a gente pode semear nesse tempo? Então vamos começar por aí, no plano bem concreto. Geralmente na lua crescente, ela é sempre, né, pela tradição, recomendada como uma boa lua para plantio, para transplante de mudas, mas também para semeadura, embora a semeadura muita gente recomende a lua nova para plantar a sementinha, mas na crescente também funciona. Então eu estava me preparando para plantar algumas coisas aqui na minha horta, que são cultivos que dão bem aqui no inverno do Rio Grande do Sul. Eu ia plantar mostarda, e eu não sei se vocês... Oi, Tati! Não sei se vocês que estão aqui assistindo têm um hábito de plantar, tem hortas, e vocês sabem o que é bom plantar nessa época do ano no sul. E quem está em Minas, a Joyce, ou quem está em outro lugar também pode falar aí da sua região. Oi, Ana Jussara, Ana. Olha só, eu tava vendo aqui outras coisas que dá para plantar nessa época. Eu ia plantar mostarda, eu gosto muito de mostarda, então tava me preparando para plantar mostarda. Também é bom de plantar ervilha, beterraba, essa época a gente planta geralmente ervilha no sítio. Radite, né, cebolinha, então nem tudo é bom nessa época, mas essas coisas são boas. E tava com as minhas sementes aqui preparando os canteiros, não contava que a gente tivesse o famoso já, né, ciclone bomba, bem na terça-feira. Boa tarde, Annelise. Então, eu fiquei bem, como todo mundo, preocupada, né, com esse evento aí natural, né, que tá vindo com essas mudanças climáticas. A gente tem tido umas tempestades que não costumava ter no Brasil e aqui no Sul também. Tempestades muito fortes que preocupam, porque a gente tá se encontrando com um desconhecido e inesperado, né? Isso também em termos aí da pandemia e tal. E nessa inquietude da semana, eu fiquei me colocando essa pergunta, né? O que a gente pode semear nesse tempo de tormentas, né? E de tormentas inesperadas, nesse tempo que também é esse tempo da pandemia, esse tempo de tantas coisas incertas se destruindo no planeta, né? O planeta dando sinais de esgotamento. Então, para além do que eu não plantei ainda, vou ver se consigo semear agora que o tempo abriu, secou um pouco lá fora. Mas eu fiquei me perguntando também sobre isso. O que a gente pode semear nesse tempo? E eu estou passando essa pergunta para vocês. E se vocês tiverem algumas ideias aí, vamos colocando aí nos comentários, que eu adoraria ler, porque não é uma pergunta para a qual eu acho que nenhum de nós tem realmente uma resposta, né? E não, talvez não tenha uma resposta única. O que a gente pode semear, né? Fiquei pensando no que é uma semente. E a semente é esse óvulo já fertilizado da planta, né? É quando já aconteceu a união do gameta feminino e masculino e ela se juntou ali nesse compacto de matéria, né? E que é tão potente, né? Eu tô com algumas sementes aqui que são de plantas que eu gosto muito incríveis, né? Vigorosas. Aqui a gente tem a sementinha, acho que eu já mostrei um dia desse, é uma semente que eu acho muito bonita, porque ela tem ela tá aqui nessa pontinha da folha, né? Ela é de uma árvore chamada tipuana, que é bem comum aqui no Rio Grande do Sul, embora não seja nativa, a gente encontra bastante nas ruas, e se vocês observarem, quem mora em Porto Alegre, vai ver que nessa época as folhas da tipuana caem e elas funcionam como umas asinhas, né, como uns helicópteros, ela vai voando, e isso é uma inteligência aí da natureza que desenha essa forma de folha para que as sementes se disseminem
e por lugares mais distantes, né? Chama dispersão eólica, dispersão pelo vento. Então, ela voa e é uma asa, né? E ela, essa semente folha, né? Não sei como é que é tecnicamente o nome, ela é muito bonita e a árvore, a tipona, é uma árvore linda, uma árvore enorme. E quando a gente olha para o tamanho dessa semente e olha para a árvore do lado, é quase inconcebível, né? Que toda a potência de uma árvore gigantesca que vai viver anos dando sombra, luz, oxigênio, frescor, sendo essa majestade maravilhosa que ela é, possa estar toda contida aqui, nesse 1 centímetro. Eu também tô com uma semente aqui de uma árvore enorme, muito comum aqui nas ruas de Porto Alegre, que é o guapuruvu. O guapuruvu cresce rápido, tem um tronco grande e é uma árvore muito alta. A semente dela também, ela cai dentro de um envelopinho, eu acho que eu já mostrei, vou mostrar para vocês de novo. Para quem não conhece, reconhecer, se reencontrar com a semente do guapuruvu. Quando ela cai da árvore, ela cai dentro de uma folha, que por sua vez, quando seca, libera um envelopinho, que por sua vez contém essa espécie de moedinha bem dura, que é a semente do guapuruvu. E o guapuruvu também é outra árvore impressionante, né, por essa velocidade de crescimento, o vigor, a beleza dele. E tá aqui, o guapuruvu tá todo aqui. Oi, Sônia, tudo bem? José Francisco também, vi que tá aí. Agora eu tenho uma semente menor ainda, mínima, aqui muito pequenininha na minha mão, que é a semente do maracujá doce. Tem maracujá azedo, maracujá doce. Tá aqui, estão vendo? A pititiquinha aqui. Ela é uma semente, uma daquelas múltiplas sementes que vem dentro de um fruto, né? E quem já plantou maracujá sabe a força que tem essa planta, né? Uma trepadeira, assim, que quando ela pega e começa a crescer, tem um vigor, ela é uma lutadora maravilhosa, ela vai escalando por tudo e é uma abundância de frutos. E tem algo de maravilhoso nisso, né? Na força das sementes. Aqui eu tenho um frutinho também, muitas vezes as sementes, né, estão dentro dos frutos. Quem reconhece essa frutinha aqui? Agora ela tá sequinha. Oi, Maria Alice, que bom. Que bom a gente tá junto, né, nessa tarde fria. Alguém reconhece essa frutinha aqui? Ó, botei aqui com fundo branco para vocês verem ela. Essa frutinha aqui eu ganhei também de uma colega, uma pessoa que trabalha junto do nosso ateliê de observação orgânica lá no Ateliê Livre. Tô tentando... É a romã, isso aí, Joyce, é a romã. Ganhei a romã da Luísa, tô lembrando. A Luísa me deu essa romãzinha pra eu deixar secar e abrir e plantar aqui em casa. E eu tô esperando a hora dela ficar pronta, né? E a romã também é um fruto muito bonito e a árvore dela é muito especial, né? E fora toda a simbologia da romã que é linda, né? Essa fruta que é pura semente, quando a gente abre, são múltiplas gotículas ali saborosas de um suco que tem um sabor muito peculiar dele, né? E cada um é uma semente. E eu, então, essa semana contemplando essas sementes... aqui tem mais uma que tá pertinho de mim na minha caixinha aqui de coletas da semana. Alguém conhece essa sementinha aqui? Ela fica também numa situação comum para algumas árvores, que ela vem dentro de uma espécie de um envelopinho semi-transparente, a semente tá aqui no meio. Essa árvore tem na frente da minha casa. E é bastante... não é tão comum, mas a gente tem bastante aqui nas ruas de Porto Alegre. Alguém conhece essa coisinha fofa aqui? Pois esse aqui é a semente do ipê. Ai, oi, Andréia! Que saudades, Andréia! Que bom! Está aqui falando de sementes, gente, olhando para as sementes e se perguntando, né? Assim, eu tô compartilhando desse maravilhamento que é ter consciência do que está concentrado como potência de vida em cada semente, né? E
e do quanto nesse tempo tem de tanta limitação, insegurança, medo, ao mesmo tempo de violência, né? Violências diversas que a gente está testemunhando num lugar muitas vezes de impotência. Eu tenho me perguntado o que é possível semear. E toda vez que eu me preparo para as nossas lives aqui, essas transmissões, esses encontros que estão sendo possíveis nesse tempo, eu me coloco perguntas sobre o que seria interessante a gente pensar junto e fazer junto, né? Então, nessa semana que eu me perguntava sobre tudo isso, eu me lembrei, eu conversei com algumas pessoas. Oi, Márcia, tudo bem? Saudades, né, dos nossos encontros em torno das sementes. Aqui eu tô com uma caixa das minhas coletas de sementes, olhando para elas, né, pensando o que dá para semear agora, o que fazer com essas sementes guardadas. Aqui tem um guapuruvu, ó, para mostrar para vocês. Isso aqui tá aqui há um tempão. O envelopinho foi comido por algum bichinho, a semente tá aqui dentro. Olha que coisa linda. Essa inteligência, né, da natureza. Pois então, gente, eu olhando para essas coisas e contemplando essa pergunta, sem saber a resposta, me ocorreu aqui, conversando também com algumas pessoas, alguns amigos, lembrei de um trabalho que eu gostaria de apresentar para vocês como referência de um artista alemão. Se chama Wolfgang Leib. Não se preocupem que depois, quando o vídeo fica ali gravadinho no Face do Ateliê Livre, eu coloco um texto com essas referências que eu gostaria de compartilhar para que vocês possam realmente ir atrás e também ampliar assim, o repertório de artistas, poetas, né, que nos ajudam a pensar essas relações. Então, eu não sei se vocês conhecem o Wolfgang Leib. Ele é, então, artista alemão, ele nasceu em 1950, então esse ano completando 70 anos. Tem uma história de vida bastante peculiar, porque ele, quando jovem, foi estudar medicina. Ele estudou medicina por 6, 7 anos, me parece. Chegou a se formar, mas ele, em algum momento, decidiu que ele não ia ser médico, que ele ia ser artista. E isso porque aquilo que ele achava que ele tinha ido buscar na medicina, ele não estava encontrando lá, né? Nos relatos dele, num vídeo até que eu assisti recentemente, ele fala que ele foi encontrando nessa ciência da natureza, que deveria ser a medicina, né? Um olhar que contemplava só o corpo dos pacientes, né? E que aquilo que o jovem que ele era foi buscar na medicina era um olhar que contemplasse para além do corpo, não só o corpo, que integrasse toda a experiência do que é ser um ser humano nesse olhar que busca uma cura, né? Então ele foi encontrando, curiosamente, outros caminhos, e o caminho da arte. Aí quem for, né, pesquisar o Wolfgang Leib vai descobrir outras referências que ele traz na bagagem de vida de infância e vida familiar que provavelmente levaram ele a esse lugar singular da arte. E eu pensei no Wolfgang Leib para hoje porque ele tem alguns trabalhos muito incríveis, extremamente contemplativos, né? Que pensam essa relação da natureza com o tempo. E o que eu gostaria de contar para vocês é sobre os trabalhos de Pollen. Talvez seja um trabalho que ficou um pouquinho mais conhecido, o que ele fez em 2014, se eu não me engano, no Museu de Arte Moderna de Nova York, no MoMA. É possível encontrar vídeos sobre isso no YouTube. Eu vou deixar alguns links de documentários, em especial sobre esse trabalho. Ele começou muito jovem, ele mora num vilarejo, uma cidade pequena no sul da Alemanha, que eu não sei o nome, mas ele descreve como um lugar cercado de natureza, muito tranquilo. E desde essa época, quando jovem, aos 20 e poucos anos, ele fez essa transição para o campo da arte, abandonando a medicina, ele passou a ter a prática de coletar pólen nas primaveras, né? E o pólen não é o mesmo que a semente, não sei se vocês sabem, mas o pólen é aquele elemento que a florzinha expele e que é considerado na botânica o gameta masculino, né? Seria o que é o sêmen para a espécie humana. Então, o pólen tem cores muito variadas, mas é quase sempre
um tom de amarelo, amarelo creme, amarelo mais dourado, mais intenso, de acordo com a flor, né? Mas ele passou a coletar pólen. Então ele passa horas caminhando pelos campos e matos no entorno do local onde ele mora, jardins, delicadamente coletando pólen para dentro de potinhos. E ele vai fazendo coleções e coleções. Ó, tá ali. A Tatiana botou. Não sei se eu disse o ano certo, mas quem quiser dar uma olhada no link enquanto eu falo para visualizar. O Wolfgang Leib, numa atitude meditativa, repetitiva, contemplativa, se dedicou sem saber exatamente para que a essa coleta de pólen. E foi guardando ao longo dos anos em potinhos, classificados por cor, por espécie de planta, né? E quando ele descreve esse ato da coleta, que em seguida ele passou a apresentar, né, esse pó dourado, potente de vida, em algumas instalações, exposições que ele fez junto com outros objetos, ele faz referências super bonitas. Primeiro é essa potência de vida que o pólen contém, e há algo que eu acho muito bonito, que é uma referência histórica dentro da história da arte, que é aos fundos dourados das pinturas medievais. Para quem conhece um pouquinho, né, da história da arte, durante um longo período da Idade Medieval, as pinturas, os retábulos de madeira, né, as decorações dos monastérios, nas igrejas, que tinham esse espírito de uma alfabetização religiosa, elas não tinham fundo, né? Não existia essa noção de perspectiva como a gente conhece hoje, que é uma invenção renascentista, e muitos fundos são dourados, remetendo a essa ideia de céu, né? Do paraíso. E é uma das referências para essa coleta de pólen do Wolfgang. Olha que associação bonita, né? Esse dourado do pólen, ele associa com o plano divino, e é um divino não transcendente, é imanente, ele está na Terra, é um Deus encarnado, né? É uma espiritualidade encarnada e não fora da nossa experiência terrena. Então essa exposição do MoMA, quando ele montou, ele fez só com pólen de avelãs, então ele tem um tom bem dourado. E esse museu, talvez alguns conheçam, mas provavelmente a maioria não, né? Mas a arquitetura do Museu de Arte Moderna de Nova York, ela tem um vão onde várias galerias ficam em mezaninos, e essa galeria onde ele montou, ela é visível de vários andares. Então, o que ele criou foi um enorme quadrado no chão, no piso desse vão, só com pó de pólen das avelãs, que ele coletou ao longo de 27 anos. Eu acho que eu pensei em trazer esse trabalho hoje porque talvez a atitude desse artista, a escolha dele, as várias escolhas dele, elas falem um pouco do que eu tenho pensado que seja possível semear numa estação de tantas tormentas como tem sido esse ano para todos nós, né, para o planeta Terra, né? E então, de uma forma indireta, eu trago a referência do trabalho do Wolfgang Leib como uma espécie de sopro numa direção de resposta possível, né? Nessa contemplação reverente que ele faz com a natureza, nesse gesto de coletar algo tão delicado e simplesmente oferecer aos nossos olhos de uma forma que possa nos comover e nos tocar e nos lembrar de alguma coisa extremamente potente que está bem aqui na nossa frente, pulsante na vida, que está na força de uma semente que eu posso coletar numa caminhada. Me disse muito essa semana. Então eu quis compartilhar isso com vocês no espírito também de trazer a possibilidade de que uma prática artística pode ser uma atitude de andar, escolher caminhar pela vida de uma certa forma, colher alguns elementos para simplesmente reapresentá-los ao mundo de uma forma que nos ajude enquanto humanidade a ver algumas coisas para as quais a gente está cego. E em relação à natureza e à
fragilidade e a força da vida nesse planeta, talvez a gente esteja cego de muito tempo e esteja precisando acordar. A gente tem falado sobre isso nesses encontros, né? Bastante, sobre o que é preciso para a gente despertar, né? Então eu espero que vocês gostem de conhecer o trabalho do Wolfgang Leib. Tem muitas outras coisas bonitas, ele trabalha com muitos elementos naturais além do pólen, né? Ele trabalha com arroz. Ele tem uma relação muito forte com a Índia, a família dele, quando ele era jovem, o pai e a mãe fizeram viagens com os filhos ainda adolescentes para a Índia e estabeleceram uma relação de ajuda e parceria com um pequeno vilarejo na Índia. Então, passaram muito tempo viajando e convivendo com a cultura indiana, com o hinduísmo, e muitos desses elementos se incorporaram à prática dele. A Maíra lembrou o trabalho Restauro, sim, do Jorge Ben-Marreto, sim. Existe toda uma família de artistas, né, que trabalham nessa interface entre uma prática ecológica, agroecológica, práticas contemplativas, espirituais, numa ideia de que a arte possa ser um caminho de restauro, né? Sim, tudo a ver, Maíra, com a referência que te ocorreu. Então, só para trazer um pouco mais desse trabalho encantador do Wolfgang Leib, entusiasmar vocês que estão aqui, que porventura não conheçam aí atrás, para dizer que ele tem trabalhos assim que envolvem o arroz, leite, ele trabalha com encontro de materiais perenes, com materiais que têm assim, uma durabilidade enorme, como bronze, mármore, pedras muito duras. Então tem toda uma poética, um simbolismo muito bonito no trabalho do Wolfgang Leib. Eu acho que não foi à toa que ele voltou essa semana e eu quis compartilhar com vocês essa atitude meditativa, contemplativa, e talvez pensar que quando a tormenta está muito forte, seja quando a gente mais precisa fortalecer a nossa capacidade de uma ação na passividade, na espera, né? De que a nossa ação seja uma firme disposição de permanecer conectados com a vida, através de gestos muito simples, através da nossa respiração, da presença do nosso corpo. Então, como é bonito quando um trabalho, né, um trabalho de arte, um processo, ele nos traz isso, a presença em ato, né, de uma maneira muito potente, assim, muito mais do que qualquer fala. O que eu pensei em convidar vocês a fazer hoje? Eu coloquei ali na descrição da live, né, um convite para que vocês trouxessem sementes. Não sei se vocês conseguiram ter sementes por perto, que às vezes até uma semente de fruta, de um mamão, uma bergamota, conseguiram ter uma sementinha por perto? Eu queria propor uma prática, assim, fazer um convite. Primeiro eu queria fazer um convite, sugestão, inspirado nas coletas de tantos artistas, e hoje especialmente na coleta de pólen de anos do Leib, né? De encorajar vocês a fazerem pequenas coletas, né? E aqui estou me lembrando de trabalhos muito bonitos aqui de artistas próximos da nossa cidade. Estou lembrando de um trabalho da Marlies Ritter, que sempre me tocou muito, o trabalho todo da Marlies, com cerâmica, e de um trabalho que ela fez coletando ninhos. E aqui eu trago esse ninho que caiu aqui no meu jardim no Vendaval como uma homenagem a ela e a todos os artistas que também não resistiram a essas obras de artes incríveis que são os ninhos dos pássaros. Eu também guardo os ninhos aqui numa caixinha, os que caem aqui em casa. Olhem que beleza é esse. Olha o que é isso, gente. Como pode ser tão lindo, né? E assistir eles construindo, né? Assistir o artista trabalhando é um privilégio que às vezes eu tenho aqui da minha janela. Aqui temos um mais desmanchadinho.
E esse artista aqui, esse era um ninho muito incrível, só que ele, com os anos, ele se achatou um pouco, né? Ele tem também uns fios aqui de lã que vieram juntos, alguma coisa que estava disponível aqui em casa, eu acho. Ou aqui na vizinhança que ele fez isso. E eu sei que muitas pessoas têm esse hábito, né? De fazer coletas, colheitas, e pensar que essas colheitas que a gente faz, elas podem em si, né? Ser a nossa prática artística também, né? Recolher esses restos caídos para olhar para eles e se deixar informar por eles. Tem algo de extremamente potente. Observar esse ninho, por exemplo, é algo que sempre me ensina alguma coisa. E justamente porque eu não consigo dizer tudo sobre ele, é que ele segue há anos guardado aqui nessa caixa. Então, eu acredito que esse hábito é um hábito de muitas pessoas, né? Então, hoje, inspirado nessas coletas... eu também tenho uma coisa que eu guardo, que eu queria mostrar para vocês. A espera também pode ser ativa, diz a Viviane. Nos ativar para outros espaços de escuta, não é mesmo, querida Ana? Bom demais te ouvir. Que bom que tu tá aqui, Vivi, que bom te encontrar, te reencontrar. Que saudades. Eu tava mostrando aqui também, ó, gente, eu tenho potinhos de sementes que às vezes não é a época, por exemplo, agora que é a época dos cítricos aqui no sul, né? Tem as árvores de laranja, limão, bergamota, as variedades todas, elas estão aí. Então, eu também guardo muitas sementes de frutos que eu como e seco para quando chegar a hora de plantar, que para nós é melhor em outubro plantar cítrico do que agora, né? Se a gente plantar até eles lá pela primavera podem começar a se ativar, mas não vai acontecer nada e a semente pode apodrecer no solo. Então, eu também tenho meus potinhos de sementes guardadas. E a experiência que eu queria propor para a gente fazer junto hoje, né, é a possibilidade de poder olhar para esses conjuntos de pequenas coletas, de pequenos tesouros, com reverência, com a reverência pela potência de vida que eles têm. E eu experimentar algumas coisas que a gente tem feito aqui juntos, como desenhar, com esse espírito de reverência, né? O desenho, ele pode ser uma forma de reverência, de bênção, de dedicação pelo tipo de tempo e qualidade de olhar e de encontro que a gente se propõe a ter. E eu vou escolher, para fazer a prática, a menor semente que eu tenho aqui guardada hoje, que é a do maracujá doce. Eu estou escolhendo a bem pequenininha por uma razão que vocês já vão entender qual é. Porque justamente eu queria propor para vocês da gente olhar para algo que eu tenha que fazer um esforço e um ajuste na velocidade do meu olhar padrão, no tempo que eu dedico para cada coisa para conhecer. E eu me dei conta esses dias olhando para essa sementinha de maracujá que eu realmente não a conhecia. Que embora eu coma maracujá, plante maracujá, tenha maracujá, fale de maracujá, conheça a palavra maracujá, eu não tenho intimidade com a semente do maracujá. E eu quero ter. Então, o convite é para vocês escolherem alguma semente que queiram ter uma intimidade maior. E uma intimidade aqui eu tô falando realmente corpo a corpo. E corpo a corpo, porque o convite é colocar essa semente, ou quantas vocês quiserem, mas talvez inicialmente uma seja o ideal, para esse primeiro momento de intimidade, para um desenho de observação, como se a gente fosse usar nosso olho com um microscópio. E aqui eu tô aproximando, segurei um pouquinho que eu tô mexendo a minha lente, gente, tô mexendo aqui pra gente se aproximar do papel. Ops, deixa eu virar aqui. Tem alguns desenhos que não são de hoje. Eu vou virar minha cadeira pra gente desenhar junto. Então, se vocês estão se preparando, podem pegar alguma coisa hoje. Pode ser um material seco, riscante. Ops, cadê meu papel? Só um pouquinho, gente, que o papel em branco não tá aqui, mas eu já vou trazer.
Pronto. Tá aqui a folha. Como sempre, né, gente? A folha não precisa ser uma folha branca, pode ser um outro tom de cor, pode ser um papel também, qualquer papel que vocês tenham à mão. Pode ser uma folha de ofício, pode ser uma caixa de papelão, pode ser qualquer super. O material riscante também, para hoje, pode ser um lápis, pode ser uma canetinha de nanquim. Eu vou usar uma caneta que tem uma ponta um pouco maior para que vocês possam enxergar o desenho, me acompanhar desenhando, a gente desenha junto, mas quem tiver numa coisa menorzinha pode usar um outro tipo de caneta. E a minha conexão tá caindo um pouquinho, tá, gente? Então toda vez que ela cair eu vou parar de falar, esperando ela reconectar para vocês não ficarem, a gente não se perder aí na conversa. Então tô aqui, o convite é pra gente observar a semente. Mas aí eu vou pedir uma coisa bem especial para essa prática de hoje. É para observar a semente na própria mão. Oi, Tereza! E por que botar na própria mão? Porque a ideia não é observar essa semente assim numa caixa, num fundo branco, mas a gente vai trabalhar com a relação desse elementinho aí, mínimo, com o nosso corpo. Então, para quem não veio nas primeiras aulas, não fez os primeiros exercícios, a gente vai retomar um pouquinho uma prática que tá lá nas 2, 3 primeiras lives lá de abril, eu acho, março, abril, que é uma prática de desenho lenta, um desenho que a gente às vezes chama de desenho cego. Aqui nós não vamos fazer ele totalmente cego, a gente vai fazer um semi-cego, mas é um desenho lento em que eu me proponho a percorrer as linhas que eu estou observando de contorno, as linhas internas do meu foco de observação, com a mínima velocidade possível. E isso nos ajuda a sincronizar o movimento da mão e do olhar. E ao sincronizar numa velocidade mais lenta do que o nosso hábito cotidiano, que é rápido, né? Porque a gente está tentando ler as informações do mundo, decodificar, dar um sentido, classificar para agir. Aqui a gente está fazendo outra coisa, a gente está pausando, desacelerando pelo menos, para ganhar intimidade com esta coisa. E aqui a gente quer ganhar intimidade com uma coisa muito pequenininha e com a nossa mão, que talvez a gente tenha um outro tipo de intimidade, mas talvez nem tanto a de parar e ficar olhando para ela. Então tô aqui, tô com a minha mão, tô com a semente na mão, tô com a caneta, tô com o papel. E eu vou, então, uma das coisas dessa forma de desenho, tá? É que eu vou... Ops, deixa eu mexer um pouquinho para vocês enxergarem mais a minha mão do que o meu rosto. Eu vou começar escolhendo um ponto dessa semente, onde eu vou colocar a ponta do meu material riscante no papel. E eu vou começar a percorrer essas linhas de contorno muito lentamente, como se eu estivesse tocando com a pele dos meus olhos, como se meus olhos fossem um órgão tátil também, e eu pudesse tocar cada detalhe dessa topografia. E eu vou olhando para a semente só quando eu quiser encontrar as linhas. Eu não preciso ficar olhando para o meu desenho o tempo inteiro. Eu dou umas olhadelas. Eu fiz as linhas externas e aqui a semente do maracujá, gente, uma das descobertas que eu comecei a fazer quando olhei para ela é que ela tem uma textura muito interessante, um formato que é quase de coração. Uma pequena, ele é quase como se fosse um pequeno fruto mesmo. O formato dele, eu achava que era só uma coisinha pretinha, eu nunca tinha me detido. E a gente é tão cego, né? Tem tão pouco que a gente sabe. Então eu vou desenhando muito tranquilamente. Tentando conhecer o máximo desse pequeno compacto, esse pequeno ser aqui em potência que é a semente. E quando eu tiver esgotado, eu vou procurar
qual é a primeira linha da palma da minha mão que se conecta com essa semente. No caso, a minha aqui é uma linha que parte para uma vertical meio diagonal. E eu vou passar da semente ao desenho do meu corpo, disso que são as linhas e os desenhos que a palma da minha mão faz organicamente. Eu não vou pensar, agora estou desenhando a minha mão. Eu vou simplesmente seguir as linhas que se conectam com a semente e dela partem. Pensando que tudo pode ser desenho. Tem linhas entrecortadas curtas, tem linhas mais profundas. E eu vou procurando imprimir também na minha mão, na pressão e na força com que eu circulo essa velocidade. E essa força que as linhas têm, os sulcos. Vocês viram que eu começo a me atrapalhar na fala quando eu estou desenhando? Isso é natural. E inclusive é um bom teste para a gente fazer. Oi, Lu! Eu vou passar um pincel aqui, porque essa caneta é aquarelável, gente, para vocês enxergarem um pouco melhor, porque eu sei que fica fraquinho aí na tela, né? Eu vou aproximar aqui, vou trazer uma água. E já vou falar um pouco sobre essa dificuldade de falar que a gente tem quando faz desenho de observação, que é algo que vocês podem testar. Aqui tô passando um pincel com água, porque essa caneta, ela é bem aquarelável. Vocês enxergarem aqui a semente. E aí tem algumas linhas nessa mão que eu comecei a esboçar e que eu vou, depois que a gente terminar o nosso encontro, eu vou terminar esse desenho e vou postar para vocês. Para ver como é que ficou e espero que vocês também postem o desenho de vocês. Dá para fazer a mão inteira? Dá. Dá para fazer só algumas linhas. Aí a ideia é que seja bem livre. Talvez o mais importante desse convite, né, que eu estou fazendo hoje para a gente compartilhar esse encontro é estabelecer esse estado de contemplação possível, essa relação de reverência, de a gente poder se abismar um pouco com tudo que pode estar contido numa mínima fração de espaço. Oi, Tereza! Que bom! Eu também adoro tuas aulas, Tereza. É uma delícia de escutar também. Então, aqui, né, o que surge aqui, essa marca, esse rastro, o mais interessante, me parece, que é a força que esses desenhos vão tendo na medida que eles são rastro de uma experiência muito concentrada de atenção e de uma intenção e um interesse de realmente ver e conhecer alguma coisa que a gente não conhece ainda, né? Tem algo que eu achei muito bonito num desses documentários que eu assisti sobre o trabalho do Wolfgang Leibniz, do qual eu falei mais cedo, que ele também muitas vezes é conhecido como um budista, o pessoal chama ele de budista. Ele diz, não, eu nunca me tornei um monge budista, embora, né, ele tenha as práticas meditativas dele, certamente o trabalho dele tem uma relação muito forte com práticas contemplativas, mas eu achei muito bonito e ele falou o seguinte, como artista, eu nunca sei para onde eu tô indo. Como artista, o meu trabalho é sempre rumo ao mais e mais desconhecido. E ele falou isso para diferenciar um pouco o trabalho dele, né, de qualquer prática, vamos dizer, espiritual mais formal. E eu acho isso muito bonito, porque também aqui desenhando com vocês, e eu convidar vocês para a gente desenhar e contemplar sementes com dessa consciência do mistério que é, né, uma árvore gigantesca num espaço tão pequeno.
eu acho que é um desenho de exploração desse enigma. Então, o convite é para que a gente também possa parar o desenho ou acrescentar as linhas que a gente achar que esse enigma, esse mistério do momento. Bom, vou convidar vocês, como eu sempre faço, né? Ó, tá aqui. Pra vocês verem onde é que o meu parou até agora. Foi rapidinho, mas eu tô com vontade de voltar. E de pensar nesse desenho, né? Eu acho que é o primeiro desenho que eu propus aqui para nós, a gente começar uma relação com o próprio corpo, né? A gente tem deixado o nosso olho e a nossa mão do lado de fora do papel. Gente, deixa eu só fazer uma pergunta, tá cortando muito a conexão de vocês? Cortando toda hora, tá muito cortada a minha conexão. Deixa eu fazer essa pergunta. Porque eu tô recebendo umas mensagens. Não? Ah, então tá. Aqui no meu celular tá aparecendo uma mensagem o tempo inteiro de corte, eu fiquei preocupada. Tá acontecendo, só um pouquinho, gente, tá? Eu acho que é alguma coisa aqui no meu... Tá, eu vou falando devagarzinho. Ah, que bom, tá bom aí, tá. Então, concluindo essa etapa, das chaves, então, de hoje, é a gente passar a incluir essa relação de algo que a gente está observando com a nossa mão. Ó, Gladys. Então, eu senti o meu olho, mesmo com óculos, teve que fazer bastante força para enxergar os detalhes. Então, dá para começar com alguma coisa maior, que inclua também um pouco da folha, né? Como eu coloquei. Dá para pegar, por exemplo, no caso do guapuruvu, pode ser interessante também ter junto esse envelope natural aqui que a carrega e garante que ela voe para longe também, e desenhar junto, né? E vou pedir para vocês mandarem as experiências de desenho, mandem para mim, podem mandar pelo o meu Messenger, o meu Face, eu também lá, quando eu recebo os relatos da experiência que vocês fizeram em casa. E agora, gente, eu queria trazer para vocês eu sempre trago uma poesia, né? E eu encontrei uma poesia numa publicação recentíssima, muito especial, que eu queria aproveitar para recomendar, de poetas brasileiros, vivos, 70 poetas, 70 poemas. Um livro que foi publicado ontem pela editora Mórula Editorial. Tem uma página ali no Facebook, não, acho que no Instagram eles têm página. Eles têm um site que eu vou deixar também na descrição do vídeo depois, onde vocês podem baixar essa publicação gratuitamente. Essa publicação foi organizada pelo poeta, pesquisador Ricardo de Lima. Tem um trabalho muito bonito e eu projeto colaborar com o desenho. E eu estava lendo ontem, esse livro se chama Uma Pausa na Luta. E ele foi gerado justamente nesse momento, num convite. Tá travando um pouquinho, né, gente? Que coisa chata. Bom, vamos esperar que melhore aqui. Desde desse ciclone, a transmissão na internet não voltou totalmente ao normal aqui em casa. Então, vamos ver se a gente chega até o fim, mais ou menos inteiros. Então, Uma Pausa na Luta, né, é o nome desse livro de poesia, organizado pelo Manuel Ricardo de Lima, com 70 poetas brasileiros que estão escrevendo ali a partir desse convite para essa pausa é essa e que luta é essa. Então, estava lendo ontem, conhecendo, alguns poetas eu conheço, alguns são inclusive amigos, conhecidos meus, e muitos não, a maioria eu não conheço. Tentar encerrar com poesia, como a gente sempre faz, um poema que se chama Aqui Dentro Tem um Ruído. Um poeta que estou conhecendo recém, Cristiano Moreira, e assim que eu conhecer mais, para vocês. Hoje vou compartilhar essa descoberta recente que me tocou muito quando eu a li ontem. Experimente colar um dos ouvidos junto ao chão. Se for um chão de floresta, haverá da sombra sobre as folhas, como sangue, algum segredo de anfisbena. Se o chão for arenoso e seco,
talvez a dança diminuta, embora eterna, do quartzo, triturado sob as patas dos quelônios, oferte a possibilidade do berço. Caso seja um chão no fundo do mar, sons no tímpano, longe da terra, com corpo à deriva, seguir cortejo sem ensaio dos líquens sob o tecido plissado das ondas. Sempre haverá um eito habitado, mesmo sertão, e no corpo cornucópia esculpido, todas as queixas da terra, de todo o corpo corroído pelos pesares, será todo o chão roído. É um poema muito bonito. Assim como vários poemas desse livro trazem a presença da terra, de um outro tempo, dessa pausa, né? Essa primeira frase me capturou de primeira. Experimente colar um dos ouvidos junto ao chão, e se for um chão de floresta, é bonito, né? A gente tá quase no fim, mas eu não quero encerrar antes de trazer ainda dessa referência tão bonita que é o livro Uma Pausa na Luta, um pouco do contexto, um dos pequenos textos de pós-fácil. Ele tem 4 pós-fácios, um é do Edson André Luiz de Souza, de Porto Alegre, que tem sido uma voz muito importante nesses tempos da pandemia, de constante denúncia e de nos lembrar de que ainda é possível falar, apesar da gente estar atravessado por um excesso constante de violência, né? E ele escreve sobre essa coletânea e eu queria ler para vocês um pouco, estimulando que vão lá no site da Mórula e baixem o livro, porque acho que tem algo de um pensamento vivo aqui nesses poemas, algo de uma tentativa de elaboração de algo que a gente ainda mal compreende, porque está transtornado, né, por tudo que está se passando. E acho que tem muito de resposta aqui, como no trabalho do Wolfgang Leibsohn, para essa pergunta, né, de o que é possível semear nessa estação de tormentas. Então, vou ler para vocês, para a gente encerrar junto com essa leitura, um trecho aqui do pós-fácil do Edson para o livro Uma Pausa na Luta. E ele diz assim: os poemas dessa pausa são um esboço de contato com esta terra que treme. O sismoscópio de Zhang Heng é um oriental que o Edson cita aqui no início do texto, que inventou uma espécie de sismógrafo primitivo. Quando vocês lerem, vocês vão ver que interessante. E esse sismógrafo, que era uma espécie de uma engenhoca, assim, para tentar perceber quando a terra tremia, ele diz assim: ele não funciona mais, emperrou. Toda a maquinaria que há tanto tempo nos arrasta para determinadas formas de vida deveriam ser hoje colocadas em suspensão. E a gente tem falado sobre isso, né? A pausa se afirma como um não, como uma interdição neste país onde muitos não conseguem mais identificar sequer sinais de abuso. Como insistia Paul Celan, escrevo para interditar. Esta pausa tem a forma de uma revolta diante de tanta violência e mostra que ainda é possível colocar as mãos na terra e auscultar seus movimentos inquietos. Jorge Bataille já anunciava com todas as letras essa revolta. Odeio essa vida de instrumento. Busco uma rachadura. A minha rachadura para ser... É isso, gente. Ainda é possível colocar as mãos na terra. Ainda é possível colocar as mãos nas sementes. E escutar e auscultar, né? Auscultar é aquilo que a gente faz no peito, que fazem os médicos com estetoscópio para escutar o pulsar do coração, né? Toda vez que me preparo aqui para a gente se encontrar, eu penso que mesmo numa semana tão difícil, com mais de 60 mil mortos, com ciclone caindo na cabeça da gente, né?
com nuvem de gafanhoto, vírus, vermes, violências, abusos que a gente não consegue nem nomear mais, né? Nessa angústia que às vezes dá. Eu hoje senti que eu vinha para live só com umas sementes nas mãos e mais nada. Mais nada para oferecer para você, com temor de que eu não teria nenhuma palavra para dizer. Então, hoje eu agradeço aqui esse poeta que eu recém conheci, mais os 69 poetas que estão nessa pausa no livro, todo mundo que escreveu, o Edson. Agradecer vocês que vieram para a gente ter esse encontro. Agradecer a possibilidade que a gente tem de desenhar, né? O desenho como uma forma de encontro também com a gente mesmo, uma forma de auscultar a terra. E talvez a gente possa, nessa contemplação juntos, né? Com a ajuda dos olhos e das palavras uns dos outros, entender o que é possível semear, né? O que é possível semear nesse tempo de tormenta. E que não seja possível semear, que a gente possa guardar as sementes para quando o tempo estiver favorável. Então, com isso eu me despeço, deixo um beijo, peço para vocês compartilharem se tiverem pessoas que podem se interessar por essa prática com outras pessoas. E nós vamos seguir daqui a 15 dias. Quero poder trazer a cada 15 dias uma pequena sugestão de prática e alguns poemas, algumas palavras e alguns artistas que nos inspirem nessa caminhada, nessa travessia. Gente, só agradecer. Olha, Lurdi, Elvídia, Tati, Joyce, que bom. Boa companhia de todos vocês, da Tereza, da Nelise. Sementes na mão e mais nada, é isso aí. Às vezes a gente precisa olhar exatamente para isso, né? Eu acho que a gente tem falado muito de ter esperança nesse tempo. Ai, Andréia, coletei sementes de pitanga graúda e doce para fazer um berçário de pitangueiras. Ainda não fiz, vou desenhar. Sim, a gente pode desenhar também, né? Enquanto não tá na hora de plantar. Às vezes não tá na hora porque tem muita tormenta lá fora, às vezes a gente não tá com força, não é a estação correta. Mas a gente pode ser guardião de sementes também, né? E vocês sabem que existem muitos guardiões de sementes, que são pessoas que são muito importantes hoje na Terra. E agora eu tô falando literalmente, tem muitas pessoas que guardam sementes crioulas, que são essas sementes que não foram corrompidas pela transgenia e nem pelos agrotóxicos. São essas sementes que vêm do ciclo natural aí da evolução. E esses guardiões de sementes, eles estão guardando a nossa memória para que a gente possa renascer depois de morrer, né? É preciso saber deitar no chão, escutar o chão, se tornar solo para depois renascer. De alguma forma a gente também é uma semente, né? Lembro muito da morte da Marielle aqui e dessa força da palavra que veio de muitas e muitas vozes, principalmente mulheres, depois da morte dela, né? A Marielle vai ser semente. Então, eu sempre penso que cada morte, cada violência nos torna, aqueles que são testemunhas e sobreviventes, uma semente, né? Uma semente de luta. Para que essa memória não se apague e a gente possa seguir plantando uma floresta, um jardim, um matinho, um canteiro, né? Seguir deitando as sementes no solo. Gente, uma ótima quinzena. Fica o convite para quem puder, quiser, semana que vem, na quinta de manhã, aí por Zoom, a gente tem os encontros da rede Ilofio, são os encontros no coração da agulha, de bordado de invenção, são encontros onde a gente borda e se escuta, tem sido lindos momentos também, onde dá para ter ainda mais intimidade do que nas lives, porque aí a gente tá juntos numa sala de vídeo, todo mundo se vê e se escuta, né?
Então, para quem puder, mesmo que não saiba bordar ou não seja muito do bordado, uma visitinha para um chá juntos também tá valendo, tá? E até a próxima. Um beijão, gente. Tchau!